Eu fui um magnata da construção civil, ergui arranha-céus que tocam as nuvens, mas dentro da minha própria casa eu era tratado como um móvel velho e sem valor pelo filho a quem dei tudo. Uma noite, acordei e ouvi uma conversa que fez meu coração parar. Meu filho e sua esposa não planejavam apenas roubar minha fortuna. Eles estavam finalizando o cronograma para a minha morte acidental. Eu não os confrontei. Saí pela janela, sob a chuva, e usei uma arma secreta que minha falecida esposa me deixou para contratar a advogada mais implacável de Atlanta. Na manhã seguinte, quando meu filho tentou pagar um brunch comemorativo, seus cartões foram recusados, e a polícia chegou não para procurar uma pessoa desaparecida, mas para prender um conspirador. O que aconteceu depois é uma lição brutal sobre a diferença entre criar um filho e financiar um parasita. Mas antes de eu contar exatamente o que minha esposa deixou naquela caixa, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, deixe seu like se você acredita que um verdadeiro legado é construído e não comprado. Eu fiz tudo pela minha família. Fiz por Eleanor e fiz pelo nosso filho, Jamal. Esse foi meu erro fatal. Eu queria que Jamal tivesse a infância que eu nunca tive. Dei a ele as melhores escolas particulares, os carros esportivos aos 16 anos, a faculdade totalmente paga. Eu pensei que estava lhe dando vantagem, mas na verdade eu o estava incapacitando. Eu criei um homem que achava que o mundo lhe devia a vida, apenas porque seu sobrenome era Vance. Quando Eleanor faleceu de câncer no ovário, há 4 anos a casa se tornou um túmulo. Era grande demais, silenciosa demais. Jamal e sua esposa, Vanessa, insistiram para que eu me mudasse para a ala de hóspedes da nova mansão que eu havia comprado para eles como presente de casamento. Eles disseram que não queriam que eu ficasse sozinho. Disseram que queriam os netos, Jordan e Maya, perto do avô. Eu acreditei neles. Eu estava de luto, e o luto nos deixa cegos. No começo, eram coisas pequenas. Vanessa pedia dinheiro para compras, depois para férias, depois para uma nova reforma. Jamal parou de ir ao escritório. Disse que estava gerenciando os investimentos de casa. Deixei passar porque estava cansado, mas a atmosfera na casa mudou. Eles pararam de me convidar para jantar, pararam de bater antes de entrar no meu quarto. Começaram a falar de mim na terceira pessoa, quando eu estava sentado bem ali, como se eu fosse um móvel que tivesse passado do prazo de validade. Na noite em que escapei, acordei às 2 da manhã com a garganta seca. Desci para a cozinha para pegar um copo d'água. A casa estava escura, mas vi uma luz vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ouvi vozes. Eram Jamal e Vanessa. Eles estavam numa chamada de vídeo. Eu parei. Algo no tom deles fez meu estômago revirar. Arrastei-me para perto da porta, pisando no chão frio de mármore apenas de meias. Ouvi a voz de um homem no viva-voz. Não era uma voz que eu reconhecia. Ele disse: "Os papéis estão prontos para amanhã de manhã. Temos o médico a bordo. Ele vai testificar que Robert sofre de demência avançada e é um perigo para si mesmo." Meu coração martelava contra as costelas. Demência? Eu estava tão lúcido quanto no dia em que fundei minha empresa. Eu gerenciava contratos complexos todos os dias. Então ouvi Vanessa falar: "Você tem certeza de que isso nos dará controle total das contas? Precisamos de acesso ao fundo offshore imediatamente. Meu irmão Terence precisa da parte dele por ter armado isso." Terence, o irmão dela. Um homem que entrava e saía da prisão por fraude. Ele estava envolvido nisso. Então veio a voz que me quebrou. "Meu filho, Jamal." Ele disse: "Faça. O papai é apenas um fardo agora. Ele está nos atrasando. Assim que tivermos a curatela, vamos movê-lo para aquela clínica em Stone Mountain. É barata, mas é segura. Ele não vai conseguir sair." Senti como se tivesse levado um soco no peito. Meu filho não estava apenas me roubando. Ele planejava me trancar. Ele planejava me apagar. Afastei-me da porta, tremendo. Eu precisava sair.
Precisava ir embora naquele instante. Corri suavemente de volta para o meu quarto. Fui até a mesa de cabeceira pegar minha carteira. Havia sumido. Chequei a cômoda, vazia. Chequei o cofre no closet, onde guardava meu passaporte e escrituras. A combinação tinha sido alterada. Eles já tinham me depenado. Tinham tirado minha identidade antes mesmo de tirarem minha liberdade. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu não tinha dinheiro. Não tinha documentos. Não tinha chaves do carro. Se tentasse pegar um carro, o alarme os acordaria. Eu estava encurralado. Então, lembrei-me da caixa. Quando Eleanor morreu, empacotei as coisas pessoais dela numa caixa de papelão e a enfiei bem no fundo da prateleira mais alta do closet. Eu não suportava olhar para elas. Peguei uma cadeira e subi. Puxei a caixa para baixo, a poeira caindo nos meus olhos. Rasguei a caixa. Dentro estava o perfume dela, seu lenço e sua velha carteira de mão de couro marrom. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o fecho. Dentro, escondido num bolso lateral, estava um cartão de banco. Era um cartão de débito de uma conta separada que ela mantinha. Eu não sabia se estava ativo, não sabia se tinha um único dólar nele. Mas era a única arma que me restava. Enfiei o cartão no bolso. Seria suspeito se me vissem pelas câmeras. Vesti meu casaco e meus sapatos. Abri a janela que dava para a treliça na lateral da casa. Eu tinha 68 anos, mas o medo me deu a agilidade de um jovem. Desci para o jardim. A chuva caía forte, uma chuva fria de Atlanta que me ensopou até os ossos em segundos. Não olhei para trás, para a vida que eu tinha construído. Caminhei na escuridão, um rei que havia se tornado um mendigo, rezando para que o cartão de plástico no meu bolso salvasse minha vida. Caminhei pelo que pareceram horas. A chuva mascarava minhas lágrimas, mas não conseguia esconder o tremor do meu corpo. Meus sapatos italianos caros estavam arruinados na lama, mas eu não me importava. Eu apenas continuava me movendo, um pé na frente do outro, para longe das pessoas que queriam me enterrar vivo. Cheguei aos arredores do centro de Atlanta por volta das 3 da manhã. A cidade estava adormecida, os arranha-céus imponentes que ajudei a construir olhavam para mim como gigantes silenciosos. Eu me sentia pequeno, me sentia invisível. Eu era Robert Vance, o magnata. Mas esta noite eu era apenas um velho molhado tremendo numa esquina. Vi o sinal azul brilhante de uma agência bancária no fim da rua. Foi como um farol na tempestade. Movi-me em direção a ele, meu coração martelando contra as costelas. Entrei no pequeno vestíbulo de vidro. O ar-condicionado me atingiu e me fez tremer ainda mais forte. Parei em frente ao caixa eletrônico. A máquina zumbia um som eletrônico baixo, que parecia ensurdecedor no silêncio. Tirei o cartão de Eleanor do bolso. Estava seco. A carteira de couro o havia protegido. Encarei o retângulo de plástico. Era minha única linha de vida. Se isso não funcionasse, eu estava morto. Inseri o cartão. A máquina o engoliu. A tela acendeu. Por favor, insira sua senha. Eu congelei. Encarei o cursor piscando. Eleanor nunca me disse a senha. Compartilhávamos tudo, mas mantínhamos nossos gastos pessoais separados para surpreender um ao outro com presentes. Eu não fazia ideia de quais 4 números ela havia escolhido. Respirei fundo. Eu tinha que chutar. Eu tinha 3 tentativas, antes que a máquina engolisse o cartão e me deixasse ilhado. Pensei na data mais óbvia. Nosso aniversário de casamento, 12 de junho, 0, 6, 1, 2. Meu dedo trêmulo pressionou os botões. Esperei. A tela pensou por um segundo. Senha incorreta. 2 tentativas restantes. O suor se misturava com a chuva na minha testa. Fechei os olhos. Pense, Robert, pense. O que mais ela usaria? Pensei em Jamal. Ela amava aquele garoto mais que a própria vida. Ela perdoava cada erro dele. Ela o mimava exatamente como eu fiz. Talvez ela usasse o aniversário dele. 4 de outubro. 1004. Pressionei as teclas. Prendi a respiração.
A máquina zumbiu. Senha incorreta. Uma tentativa restante. O cartão será retido se a próxima entrada for inválida. Senti o chão sumir sob os meus pés. Meus joelhos cederam e tive que me apoiar na máquina para não cair. Era isso. Uma chance. Uma única chance entre a liberdade e o asilo. Fechei os olhos e tentei invocar o rosto de Eleanor. Tentei ouvir a voz dela. O que importava para ela? Qual era o dia que ela sempre dizia ser o verdadeiro começo das nossas vidas? Não foi o nosso casamento. Não foi o nascimento do nosso filho. Foi o dia em que comprei minha primeira caminhonete velha. O dia em que a Vance Construction nasceu. Ela sempre disse que aquele foi o dia em que assumimos o controle do nosso destino. 1º de abril. 0401. Abri meus olhos. Minha mão tremia tanto que quase errei as teclas. 0401. Apertei Enter. Apertei os olhos com força. Eu não conseguia olhar. A máquina bipou. Um som alegre. Abri os olhos. Bem-vinda, Eleanor. Soltei um soluço que soou mais como um engasgo. Funcionou. Ela ainda estava comigo. Ela ainda estava me guiando. Selecionei a opção para verificar o saldo. Eu esperava ver algumas centenas de dólares, talvez 1.000, se tivesse sorte. Apenas o suficiente para uma passagem de ônibus e uma refeição. Os números apareceram na tela. Pisquei. Limpei a água dos olhos e olhei novamente. 650 mil dólares. Arfei. Inclinei-me para mais perto da tela. Era real. Mais de $500 mil parados em uma conta que eu nunca soube que existia. De onde ela tirou isso? Como ela economizou tanto? Uma onda de confusão me atingiu, mas foi rapidamente substituída por alívio. Um doce e avassalador alívio. Rapidamente, saquei $500 em dinheiro. A máquina cuspiu as notas de $20 novinhas. Agarrei-as como se fossem ouro. Peguei o recibo. Ejetei o cartão e o beijei, antes de colocá-lo de volta na carteira de couro, bem no fundo do meu bolso. Dei um passo para trás, saindo para a chuva, mas o frio não me incomodava mais. Eu tinha uma armadura agora. Eu tinha recursos. Mas então, um pensamento me atingiu como um golpe gelado. Meu telefone. Enfiei a mão no bolso e tirei meu smartphone. Era elegante e caro. Jamal tinha comprado para mim no Natal passado. Ele o configurou. Ele instalou os aplicativos. Ele ativou o compartilhamento de localização para que os netos pudessem ver onde o vovô estava. Foi isso que ele disse. Mentiras. Tudo mentira. Ele estava me rastreando. Ele provavelmente sabia exatamente onde eu estava parado agora. Olhei em volta. Vi um bueiro perto do meio-fio. A água corria para dentro dele, carregando lixo e detritos. Caminhei até lá. Olhei para o telefone uma última vez. Vi uma notificação aparecer na tela. 5 chamadas perdidas de Jamal. Eu não atendi. Soltei o telefone na boca escura e escancarada do bueiro. Observei-o desaparecer na água negra. Agora, eu era um fantasma. Caminhei 2 quarteirões até um motel com um letreiro neon piscando. Era o tipo de lugar onde eu nunca teria colocado os pés na minha vida anterior. O tipo de lugar onde as pessoas alugavam quartos por hora. Caminhei até a janela de vidro à prova de balas. O funcionário me olhou com suspeita. Eu era um velho bem vestido, encharcado, às 4 da manhã. Deslizei 3 notas de $20 por baixo do vidro. Preciso de um quarto, eu disse. Sem documentos. Apenas por esta noite. O funcionário olhou para o dinheiro. Olhou para mim. Ele não fez perguntas. Deslizou uma chave pelo balcão. Quarto 104. Peguei a chave. Caminhei até o quarto, que cheirava a cigarros velhos e produto de limpeza barato. Tranquei a porta. Coloquei a cadeira sob a maçaneta, exatamente como eu costumava fazer nos bairros perigosos quando era jovem. Sentei na beira da cama funda. Tirei o dinheiro e o cartão. Coloquei-os na mesa de cabeceira. Eu estava seguro por esta noite. Mas sabia que o sol nasceria em breve. E quando nascesse, Jamal perceberia que eu tinha ido embora. Ele perceberia que seu plano havia falhado. Ele viria atrás de mim com tudo o que tinha.
Mas ele não sabia sobre este cartão. Ele não sabia que eu tinha $500.000 e 40 anos de fúria me alimentando. Deitei na cama e encarei as manchas de umidade no teto. Não dormi. Eu planejei. Eu era Robert Vance. Eu construí arranha-céus a partir da lama, e eu ia demolir o mundo do meu filho, tijolo por tijolo. O sol nasceu sobre Atlanta como um hematoma, roxo e inchado. Lavei o rosto na pia rachada do quarto de motel, tentando esfregar a vergonha da noite anterior. Olhei no espelho e vi um estranho. Meus olhos estavam vermelhos, minha barba prateada estava grossa. Meu terno caro estava amassado e manchado com o barro vermelho da Geórgia. Eu parecia um homem que tinha perdido tudo, que é exatamente o que meu filho queria que o mundo acreditasse. Esperei até às 9 horas, quando os bancos abriam. Não fui a uma agência pequena. Fui à sede do First National, uma torre de vidro no centro da cidade para a qual eu mesmo tinha concretado a fundação 20 anos atrás. Passei pelas portas giratórias de cabeça erguida, ignorando os olhares das pessoas em ternos sob medida. O segurança, um homem corpulento com um fone de ouvido, deu um passo em minha direção. Ele viu um sem-teto vagando para dentro de um local de negócios. Vi o julgamento em seus olhos. Ele estava prestes a pedir para eu sair, para me dizer que o abrigo ficava a 3 quarteirões dali. Não lhe dei a chance. Caminhei direto para o balcão de atendimento ao cliente. Havia uma jovem atrás do balcão. O crachá dela dizia Sarah. Ela olhou para o meu colarinho desfiado. Ela olhou para a lama nos meus sapatos de couro caros. Ela ofereceu um sorriso tenso e educado que não alcançava seus olhos. "Posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou. O tom dela sugeria que ela esperava que eu pedisse trocados. Não disse uma palavra. Enfiei a mão no bolso e coloquei a carteira de couro marrom no balcão frio de mármore. Tirei o cartão e o deslizei em direção a ela. "Preciso falar com o gerente da agência", eu disse. Minha voz estava rouca, mas ainda carregava o peso de um homem acostumado a dar ordens. Sarah olhou para o cartão. Olhou para mim. Ela digitou o número da conta no computador. Observei o rosto dela. Primeiro, houve tédio. Depois, houve confusão. Finalmente, houve choque. Os dedos dela pararam de se mover. Ela olhou para mim e a máscara de polidez caiu. Ela engoliu em seco. "Um momento, por favor. Sr. Vance", ela gaguejou. Ela pegou o telefone e sussurrou algo urgente. Ela não tirou os olhos de mim. 2 minutos depois, a porta dos escritórios executivos se abriu. Um homem num terno risca de giz azul saiu. Ele andava rápido. Eu o reconheci. Era o Sr. Henderson. Eu tinha feito negócios com ele por décadas, mas ele não me via há anos. Ele parou a alguns metros de distância, olhou para o meu terno arruinado, olhou para o meu rosto cansado. Ele não recuou. Ele assentiu, num gesto de profundo respeito. "Senhor Vance", disse ele suavemente. "Por favor, venha comigo." Ele me guiou passando pelos caixas que me encaravam e me levou para seu escritório de canto. Fechou a pesada porta de carvalho e a trancou. Fechou as persianas. Ele gesticulou para que eu me sentasse numa das cadeiras de couro. Foi até um cofre atrás de sua mesa. Girou o disco. Clique, clique, clique. Ele tirou um envelope pardo grosso. Estava selado com cera vermelha. Ele o colocou na mesa, na minha frente. Sentou-se e cruzou as mãos. "Sr. Vance, preciso que me escute com muita atenção", começou ele. 5 anos atrás, sua esposa Eleanor veio me ver. Ela veio sozinha. Ela abriu esta conta usando seu nome de solteira. Ela depositava grandes somas de dinheiro todo mês. Dividendos. Presentes em dinheiro que o Senhor dava a ela. Retornos de seus próprios pequenos investimentos. Eu assenti lentamente. Lembrei-me de Eleanor, desaparecendo por tardes inteiras, dizendo que ia fazer compras ou visitar amigas. Ela estava construindo uma fortaleza bem debaixo do meu nariz. O Sr. Henderson continuou. Ela chamou isso de protocolo de emergência. Ela me deu instruções muito específicas.
Disse que este envelope só deveria ser entregue ao senhor se viesse ao banco sozinho, parecendo angustiado, e usasse este cartão específico. Ela me fez prometer. Ela disse: se meu marido entrar aqui parecendo um homem em fuga, dê a ele esta carta e dê a ele acesso total aos fundos imediatamente. Minha garganta se fechou. Eleanor. Ela tinha previsto isso. Ela tinha visto a podridão em nosso filho, muito antes que eu estivesse disposto a admitir. O Sr. Henderson empurrou o envelope na minha direção. Eu o peguei. Minhas mãos tremiam novamente. Quebrei o selo de cera. Dentro havia uma única folha de papel, coberta pela caligrafia elegante e curvilínea de Eleanor. Comecei a ler. Meu querido Robert, se você está lendo isto, significa que meus piores medos se tornaram realidade. Significa que eu parti e que os lobos vieram buscar você. Significa que nosso filho, o menino que amamos tanto, finalmente escolheu a ganância em vez da família. Tive que parar. As lágrimas embaçaram minha visão. Limpei-as com raiva e continuei. Não se culpe, Robert. Nós demos tudo a ele, mas não podemos dar caráter a ninguém. Isso é algo que um homem deve construir por si mesmo, e Jamal nunca construiu nada. Eu vi o jeito que ele olhava para o seu talão de cheques. Eu vi o jeito que Vanessa sussurrava no ouvido dele. Eu sabia que, quando eu não estivesse lá para proteger você, eles tentariam levar tudo. Eu conheço você, Robert. Sei que você tentará perdoá-lo. Você tentará argumentar com ele, porque ele é seu sangue. Pare. Você não pode argumentar com um câncer. Você tem que cortá-lo. Este dinheiro é seu cofre de guerra. Não é para aposentadoria. Não é para caridade. É para munição. Quero que você use este dinheiro para contratar o advogado mais durão e cruel de Atlanta. Não contrate o advogado de família bonzinho que usamos para os testamentos. Contrate um tubarão. Contrate alguém que queimará a terra para proteger você. Você construiu um império, Robert. Não deixe que eles o roubem. Lute. Lute pela sua dignidade. Lute pelo legado que construímos juntos. Eu te amo, meu pedreiro teimoso. Agora enxugue os olhos e vá para a guerra. Com amor, Eleanor. Abaixei a carta. O silêncio na sala era pesado. Olhei para o Sr. Henderson. Ele me observava com uma mistura de pena e admiração. Ela sabia, sussurrei. Ela sabia de tudo. Ela era uma mulher brilhante, disse o Sr. Henderson. Ela também deixou instruções para uma transferência bancária. Ela disse que, se o senhor ativasse o protocolo, eu deveria transferir uma taxa de retenção imediatamente para um escritório de advocacia específico. Ela fez a pesquisa dela, Sr. Vance. Ela escolheu o escritório de Olivia Price. Olhei para cima bruscamente. Olivia Price. O nome era lendário em Atlanta. Chamavam-na de a Dama de Ferro. Ela era a advogada de proteção de patrimônio mais cara e agressiva do estado. Ela não pegava casos perdidos. Ela comia gente como Jamal no café da manhã. Faça, eu disse. Minha voz não estava mais rouca, estava fria, estava dura. Transfira a retenção. O Sr. Henderson assentiu. Considere feito. Há mais alguma coisa que o senhor precise? Levantei-me. Olhei meu reflexo no vidro da janela. Vi a lama no meu terno. Vi a exaustão nos meus olhos. Mas, por baixo disso, vi outra coisa. Vi o homem que tinha chegado a esta cidade com $20 e um sonho. Vi o lutador por quem Eleanor tinha se apaixonado. Sim, eu disse. Preciso fazer um saque. Preciso de $5.000 em dinheiro vivo para comprar um terno novo. Se vou ver Olivia Price, preciso me parecer com Robert Vance. O Sr. Henderson sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Ele abriu a gaveta e começou a contar as notas. Peguei o dinheiro. Coloquei a carta de Eleanor no bolso interno, bem ao lado do meu coração. Saí daquele escritório e voltei para o saguão. O segurança ainda estava lá. Ele me observou enquanto eu caminhava em direção à saída. Desta vez, ele não me olhou com julgamento. Ele me olhou com confusão, porque eu estava andando de um jeito diferente agora. Eu não estava mais fugindo. Eu estava marchando.
A guerra tinha começado e, graças a Eleanor, eu tinha a primeira vitória. 1 hora depois, eu estava em frente a um espelho de 3 faces, numa loja masculina de luxo. O sem-teto do motel havia sumido. Em seu lugar estava Robert Vance. Eu vestia um terno de lã italiana cinza chumbo, uma camisa branca engomada e uma gravata de seda que custava mais que meu primeiro carro. Eu tinha feito a barba no banheiro da loja, tinha penteado o cabelo. As olheiras ainda estavam lá, mas não pareciam mais fraqueza. Pareciam experiência. Peguei um táxi para o Allianz Center, um arranha-céu que perfurava as nuvens no coração do distrito financeiro. Eu conhecia bem este prédio. Minha empresa tinha despejado o concreto para a fundação, 20 anos atrás. Lembrei-me de estar na lama, dirigindo as betoneiras. Agora, eu estava pegando o elevador de alta velocidade para o 45º andar, para salvar o que eu havia construído. As portas se abriram num saguão que cheirava a couro caro e intimidação. Uma recepcionista olhou para cima. Antes que ela pudesse perguntar meu nome, uma mulher apareceu de um corredor. Ela era impressionante. Tinha cerca de 50 anos, com cabelos prateados cortados num chanel afiado e olhos que pareciam pederneira. Ela vestia um terno que parecia uma armadura. Senhor Vance, disse ela. Sua voz era baixa e autoritária. Eu sou Olivia Price. O Sr. Henderson ligou. Nós estávamos esperando pelo senhor. Ela não ofereceu um aperto de mão. Ela ofereceu um aceno. Guiou-me por um corredor ladeado por paredes de vidro. Entramos numa sala de reuniões que tinha vista para a cidade inteira. A vista era de tirar o fôlego, mas eu não tinha tempo para paisagens. Sente-se, Robert, ela disse. Ela usou meu primeiro nome. Não foi desrespeitoso. Foi do jeito que um general fala com um soldado antes da batalha. Ela colocou um tablet sobre a mesa de mogno. O Sr. Henderson me informou sobre a situação, continuou ela. Sua falecida esposa era uma mulher de visão. Ela estabeleceu um contrato de retenção com meu escritório há 5 anos. Ele é acionado automaticamente mediante sua solicitação. O senhor já pagou pelo melhor conselho de guerra da Geórgia. Agora me diga, o que estamos enfrentando? Contei tudo a ela. Contei sobre o isolamento, os documentos sumidos, a chamada de vídeo que ouvi por acaso, o plano para me declarar incompetente, a casa de repouso em Stone Mountain. Olivia ouviu sem piscar. Ela tomou notas num bloco amarelo. Quando terminei, ela recostou-se, tirou os óculos de leitura. Eles são amadores, disse ela. Amadores perigosos, mas amadores. Eles estão contando com a velocidade e com a sua passividade. Eles esperam que o senhor esteja confuso, esperam que esteja assustado. Eles não esperam que o senhor esteja sentado no meu escritório com a chave de um lançamento nuclear. Ela tocou no tablet. É hora de executar o protocolo de abate. Eu assenti. Faça. Ela pegou o telefone na mesa de conferência, discou um número, colocou no viva-voz. Aqui é Olivia Price, ela disse. Código de autorização Alfa 9 Zulu. Estou agindo em nome de Robert Vance. Estamos emitindo uma revogação imediata de todas as procurações concedidas a Jamal Vance. Efetivo imediatamente. Congelem todas as contas corporativas. Congelem todas as linhas de crédito pessoais ligadas ao espólio Vance. Marquem todas as tentativas de acesso aos cofres como fraudulentas. Ouvi a voz dela. Era calma, precisa, mortal. Do outro lado da linha, executivos de banco estavam correndo. Ela desligou. Então fez outra ligação. Desta vez para o escrivão do condado. Ela entrou com uma moção de emergência para bloquear quaisquer audiências de tutela, citando fraude e conflito de interesses. Em 10 minutos, ela tinha causado mais danos ao plano de Jamal do que ele poderia reparar em 10 anos. Agora, disse ela, virando o tablet em minha direção. Precisamos olhar para o estrago. Enquanto o senhor comprava seu terno, meus contadores forenses começaram uma varredura preliminar das contas às quais Jamal tinha acesso.
O senhor deu a ele autoridade de assinatura na conta operacional para despesas domésticas, correto? Eu balancei a cabeça. Eu confiava nele, eu disse baixinho. Confiança é um luxo que o senhor não pode mais pagar, respondeu ela. Olhe isto. Ela deslizou a tela em minha direção. Era uma planilha, linhas e linhas de números vermelhos. Coloquei meus óculos. Senti um nó frio se formar no meu estômago. Vi saques, adiantamentos em dinheiro, transferências. Nos últimos 6 meses, Jamal havia drenado mais de $200 mil. 200 mil. Meu coração afundou. Aquilo não era dinheiro de supermercado, não era dinheiro de reforma. Olhe as datas, disse Olivia, apontando um dedo bem cuidado para a tela. Esses saques aumentam toda sexta-feira. 5 mil aqui, 10 mil ali. E olhe os nomes dos comerciantes. Apertei os olhos. Os nomes não faziam sentido. Joalherias de luxo, resorts, 5 estrelas em Miami, cassinos em Biloxi. Ele estava festejando, sussurrei. Ele estava apostando meu legado, enquanto eu estava sentado no meu quarto comendo sobras frias. Mas há outra coisa, disse Olivia. A voz dela baixou uma oitava. Olhe este pagamento recorrente. Acontece no dia 1º de cada mês. $3.500. Olhei para o item da linha. O beneficiário estava listado como Luxury Lofts LLC. Franzi a testa. O que é isso? Perguntei. É uma empresa de gestão residencial de alto padrão, explicou Olivia. Eles gerenciam condomínios de luxo em Midtown. Balancei a cabeça. Isso não faz sentido. Jamal mora na mansão. Por que ele está pagando aluguel num condomínio? Olivia olhou para mim. Os olhos dela suavizaram por apenas uma fração de segundo. Robert, disse ela gentilmente. Homens como seu filho não alugam condomínios de luxo para guardar coisas. Eles alugam para pessoas. Senti o sangue fugir do meu rosto. Pessoas? Você quer dizer uma mulher? Perguntei. Minha voz tremeu. É uma possibilidade que temos de considerar, disse ela. Lançamos uma investigação completa. Tenho um investigador particular indo para aquele endereço agora mesmo. Se seu filho está usando fundos corporativos para manter uma residência secundária para uma terceira pessoa, isso não é apenas adultério, isso é desvio de dinheiro, é fraude fiscal, é um crime. Recostei-me na pesada cadeira de couro. Senti-me enjoado. Jamal tinha esposa, tinha filhos, meus netos, e ele estava me roubando para manter uma vida secreta. Vanessa, sussurrei. Ela sabe? Olivia deu de ombros. Ela é cúmplice no plano para trancar o Sr. Robert. Talvez ela saiba e não se importe, contanto que o dinheiro continue fluindo. Ou talvez ela esteja tão cega quanto o senhor estava. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Eu estive cego. Recusei-me a ver a cobra no meu próprio jardim. Olivia se levantou. Caminhou até a janela e olhou para a cidade. Estancamos o sangramento, Robert, disse ela. Jamal vai tentar usar o cartão de crédito dele em cerca de 1 hora e será recusado. Ele vai tentar transferir dinheiro para pagar o advogado e a conta estará bloqueada. Ele vai entrar em pânico. E quando homens como ele entram em pânico, eles cometem erros. Ela se virou para mim. Mas precisamos de mais do que apenas registros financeiros. Precisamos de provas da conspiração. Precisamos saber exatamente o que eles planejavam fazer com o senhor. Meu investigador é bom. Se houver sujeira, ele vai encontrar. Olhei para a planilha uma última vez. Olhei para o nome do meu filho ao lado das palavras saque não autorizado. Senti algo dentro de mim quebrar. Era o último fio de esperança de que tudo isso fosse um mal-entendido. Não era um mal-entendido. Era um assalto. E a vítima era o próprio pai dele. Olhei para Olivia. Queime ele, eu disse. Não reconheci minha própria voz. Soava como cascalho. Descubra quem mora naquele condomínio, eu disse. Descubra tudo. Se ele quer jogar jogos com a minha vida, eu vou destruir o tabuleiro dele. Olivia assentiu. Ela se sentou novamente e pegou a caneta. Estamos apenas começando, Sr. Vance. Quando terminarmos, seu filho vai desejar nunca ter aprendido a assinar o próprio nome.
Naquela noite, fiz check-in no apartamento corporativo que Olivia havia arranjado para mim. Ficava num arranha-céu em Midtown, uma caixa estéril de vidro e aço, mobiliada com sofás beges e arte abstrata que não significava nada. Era limpo, era seguro, mas era frio. Parecia um bunker. Sentei-me à janela e observei os faróis dos carros se movendo como glóbulos vermelhos pelas artérias da cidade. Imaginei se Jamal estava me procurando. Imaginei se ele estava preocupado, ou apenas com raiva porque seu caixa eletrônico tinha saído pela porta. Às 8 horas, o interfone tocou. Era Olivia. Ela não estava sozinha. Um homem estava com ela. Ele era robusto, com cabelo raspado e olhos que pareciam ter visto o pior da humanidade e deixado de se importar. Vestia um blusão barato que destoava do luxo do prédio. "Robert, este é Mike Miller", disse Olivia ao entrar. "Ele é o investigador de quem lhe falei. Ele tem estado ocupado." Mike não ofereceu um aperto de mão. Ele apenas assentiu e caminhou até a mesa de jantar. Carregava uma bolsa de couro pesada. Ele a desabotoou lentamente. O som da fivela de latão se abrindo ecoou na sala vazia como um tiro. "Sr. Vance, vou lhe mostrar algumas coisas que vão doer", disse Mike. Sua voz era áspera e plana. "Mas o senhor precisa vê-las para entender o inimigo que está combatendo." Sentei-me em frente a ele. Disse que estava pronto. Eu achava que estava pronto, mas não estava. Mike tirou uma pilha de fotografias de alta resolução. Ele as espalhou sobre a mesa de vidro, como um croupier distribuindo uma mão vencedora de pôquer. A primeira foto mostrava um edifício moderno com fachada de vidro. O Luxury Lofts, o mesmo nome do extrato bancário. A próxima foto mostrava uma BMW preta saindo da garagem. Era o carro de Jamal. O carro que eu paguei. Mas Jamal não estava sozinho. No banco do passageiro estava sentada uma mulher. Ela era jovem, muito jovem, talvez 25 anos. Tinha longos cabelos loiros e estava rindo. A mão dela repousava no joelho de Jamal. Senti uma onda de náusea subir pela minha garganta. "Quem é ela?" perguntei. "O nome dela é Tiffany", disse Mike. "Ela é aspirante a modelo e influenciadora digital. Seu filho está pagando o aluguel da cobertura dela há 6 meses. Ele comprou um Mercedes para ela na semana passada. Ele paga a academia, as roupas, as viagens." Mike deslizou outra foto pela mesa. Mostrava Jamal e Tiffany sentados num café ao ar livre. Eles estavam de mãos dadas. Jamal olhava para ela com uma expressão que eu não via no rosto dele há anos. Ele parecia adorá-la. Ele parecia feliz. Aquilo me enjoou. "Ele tem esposa", sussurrei. "Ele tem filhos. Jordan e Maya estão esperando ele chegar em casa para ler histórias de ninar, e ele está na rua comprando carros esportivos para uma estranha. Ele está vivendo 2 vidas, Sr. Vance", disse Mike, "e está financiando ambas com o seu dinheiro. É por isso que ele estava tão desesperado pela curatela. Ele estava queimando a vela nas 2 pontas e ficando sem dinheiro. Ele precisava do controle total do seu espólio para impedir que esse castelo de cartas desmoronasse. Olhei para a foto do meu filho. Ele parecia tão confiante, tão arrogante. Ele achava que era intocável. Achava que o pai era apenas um cofre de banco senil esperando para ser arrombado. "Mas essa não é a pior parte", interrompeu Olivia. A voz dela estava incomumente suave. Ela colocou a mão no meu ombro. Mike encontrou outra coisa, algo muito mais sombrio. Mike enfiou a mão na bolsa novamente. Desta vez, tirou um tablet. "Conseguimos clonar o telefone do seu cunhado", Terence explicou Mike. "Ele tem uma segurança digital fraca. Tivemos acesso às mensagens de texto dele, especificamente a conversa entre ele e a irmã, sua nora, Vanessa." Fiquei tenso. Vanessa e Terence. A dupla dinâmica da minha destruição. "Leia as mensagens de 2 dias atrás", disse Mike, empurrando o tablet em minha direção. Coloquei meus óculos de leitura. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o dispositivo. A tela brilhava com balões de fala azuis e cinzas. Li a primeira mensagem de Vanessa.
Ele ainda se recusa a assinar os cheques. Ele está ficando desconfiado. Estamos ficando sem tempo. Então, a resposta de Terence: não se preocupe, maninha. A rota legal é mais segura. Assim que conseguirmos que o juiz assine a alegação de demência, ele está acabado. Vanessa respondeu: mas e se o juiz pedir uma segunda opinião? O velho é esperto. Se ele falar com um médico, pode passar no teste. Prendi a respiração. Eles sabiam. Sabiam que eu não estava doente. Sabiam que era tudo mentira. Então, li a próxima mensagem de Terence. Ela fez meu sangue virar gelo. Então, vamos para o plano B. Velhos sofrem acidentes o tempo todo, uma queda na escada, a dose errada de medicação. Acontece. A natureza só precisa de um empurrãozinho. Larguei o tablet na mesa com um estrondo. A natureza só precisa de um empurrãozinho. Encarei Olivia. Eles estavam falando sobre me matar. Não iam apenas me trancar, eu disse. Minha voz era apenas um sussurro. Eles iam me assassinar. Olivia assentiu sombriamente. É o que parece, Robert. Conspiração para cometer assassinato. Terence é um ex-presidiário. Ele está desesperado por dinheiro. Vanessa está apavorada em perder seu estilo de vida. E Jamal. Ela pausou. Jamal também está na conversa, disse Mike. Ele tocou na tela e rolou para baixo. Havia uma mensagem do número de Jamal. Era curta. Só certifique-se de que pareça limpo. Não posso ter perguntas da companhia de seguros. Senti como se a sala estivesse girando. Segurei a borda da mesa para não cair da cadeira. Meu filho, minha própria carne e sangue. O menino que ensinei a andar de bicicleta. O menino que segurei quando ele ralou o joelho. Ele tinha autorizado minha morte. Ele tinha tratado isso como uma transação comercial. Só certifique-se de que pareça limpo. Fechei os olhos. Vi o rosto de Eleanor. Agradeci a Deus por ela não estar aqui para ver isso. Teria matado ela. Teria estilhaçado o coração dela em 1 milhão de pedaços. Acabou, eu disse. Abri os olhos. As lágrimas tinham sumido. Em seu lugar, havia uma fúria fria e dura. Era um sentimento que eu não sentia desde que era um jovem lutando por migalhas nos canteiros de obras. Era o sentimento de sobrevivência. Olhei para as fotos de Jamal rindo com sua amante. Olhei para as mensagens de texto planejando meu assassinato. Essas pessoas não são minha família, eu disse. Eles são predadores. E eu cansei de ser a presa. Olivia sentou-se ao meu lado. Isso muda tudo, Robert, disse ela. Não é mais uma disputa civil sobre ativos. Isso é um caso criminal. Temos o suficiente aqui para colocar Terence e Vanessa na cadeia por um longo tempo. E Jamal? Perguntei. Olivia hesitou. Provar que ele sabia os detalhes específicos de um plano de assassinato pode ser mais difícil sem mais contexto, mas nós o pegamos na fraude. Nós o pegamos no desvio de dinheiro. E assim que a polícia apertar Terence, ele vai abrir o bico. Caras como Terence sempre delatam para salvar a própria pele. Ele vai entregar Jamal num piscar de olhos. Olhei para as luzes da cidade lá fora. Em algum lugar lá fora, Jamal provavelmente estava entrando em pânico porque seus cartões de crédito tinham parado de funcionar. Ele não sabia que esse era o menor dos seus problemas. Ele não sabia que uma tempestade estava chegando. Uma tempestade chamada Robert Vance. Mike, eu disse, virando-me para o investigador. Você pode conseguir cópias de tudo isso? Cada foto, cada texto. Quero tudo documentado. Já tenho 3 backups, Sr. Vance, disse Mike. Um está num cofre. Um está num servidor criptografado. E um está bem aqui. Ótimo, eu disse. Levantei-me e caminhei até a janela. Vi meu reflexo no vidro. Eu parecia velho, parecia cansado, mas parecia vivo. E enquanto eu estivesse vivo, eu era perigoso. Olivia, eu disse, sem me virar. Quando soltamos o martelo, Olivia se levantou e juntou seus papéis. Amanhã de manhã, disse ela,
Eles vão tentar registrar o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Vão tentar manipular a narrativa. Precisamos estar prontos para o contra-ataque. Deixe que registrem, eu disse. Deixe que digam ao mundo que estou desaparecido, porque o Robert Vance que eles conheciam está desaparecido. Ele se foi. E o homem que está voltando é alguém que eles nunca conheceram antes. Enquanto eu estava sentado naquele apartamento frio, organizando um conselho de guerra, meu filho e sua esposa celebravam minha ruína no Piedmont Driving Club. Era um brunch de domingo, o tipo de evento onde a elite de Atlanta vai para ver e ser vista. Soube mais tarde pelo manobrista, que tinha sido meu funcionário por anos, exatamente como a cena se desenrolou. Não me dá prazer relembrar isso, mas é necessário para entender quão rápido o castelo de cartas desmorona quando você remove a fundação. Jamal e Vanessa presidiam uma mesa central, bebiam champanhe, riam, pareciam o casal perfeito. Diziam aos amigos que eu tinha feito uma viagem repentina para a Europa para cuidar da saúde. Eles mentiam com sorrisos nos rostos enquanto gastavam dinheiro que não ganharam. Achavam que eu estava vagando pelas ruas ou deitado em alguma vala. Achavam que o império finalmente era deles. Então, a conta chegou. Era uma pequena pasta de couro preto, mas carregava o peso da realidade. O total era superior a $400. Jamal nem olhou. Deslizou casualmente seu cartão American Express Black para dentro. Era o cartão ligado à conta principal do espólio Vance. O cartão que não tinha limite. O cartão que ele usava para comprar brincos de diamante para sua amante. O garçom pegou a pasta e se afastou. Retornou 2 minutos depois. Ele não estava sorrindo. Inclinou-se e sussurrou, para que os outros convidados não ouvissem. Senhor, receio que o cartão tenha sido recusado. Jamal riu. Foi uma risada alta e arrogante. Isso é impossível, ele disse. Passe de novo. Provavelmente é apenas um erro no chip. Eu passei 3 vezes, senhor, disse o garçom, com a voz profissional, mas firme. A máquina diz, consulte o emissor. Isso geralmente significa que a conta foi congelada. O sorriso sumiu do rosto de Jamal. Ele podia sentir os olhos do salão sobre ele. Puxou a carteira. Tirou seu Visa pessoal. Recusado. Tirou o cartão de despesas da empresa. Recusado. Tirou o cartão de Vanessa. Recusado. Cada fonte de fundos havia sido cortada. O silêncio na mesa era ensurdecedor. As pessoas na mesa ao lado pararam de comer para assistir. Jamal Vance, o príncipe da cidade, não conseguia pagar por seus ovos Benedict. Ele teve que ligar para o irmão de Vanessa, Terence, para vir pagar a conta com dinheiro vivo. Terence chegou 20 minutos depois, parecendo irritado e deslocado em seu agasalho esportivo. A humilhação foi absoluta. Mas aquilo foi apenas a entrada. Eles caminharam até o posto do manobrista, desesperados para deixar a cena do constrangimento. Jamal entregou o ticket ao atendente. Traga a BMW, ele retrucou. E ande logo. O manobrista, um jovem chamado Marcos, que eu mesmo contratei, olhou para o ticket e depois para Jamal. Ele não se moveu. Sinto muito, Sr. Vance, disse Marcos. Não posso recuperar esse veículo. O que quer dizer com não pode recuperar? Gritou Jamal. O rosto dele estava ficando de um tom vermelho escuro. Uma equipe de recuperação veio buscá-lo 10 minutos atrás, explicou Marcos calmamente. Eles tinham uma ordem judicial e uma diretiva de gestão de frota da Vance Construction. Disseram que o veículo foi reportado como propriedade da empresa desviada. Eles guincharam, senhor. Desviada. A palavra pairou no ar como fumaça. Jamal puxou o telefone para ligar para a polícia, para seu advogado, para qualquer um. Mas seu telefone não tinha sinal. Serviço suspenso pela operadora. Eles estavam ilhados. Tiveram que chamar um táxi comum, porque o aplicativo do Uber estava vinculado aos cartões de crédito congelados. Viajaram em silêncio por todo o caminho de volta à mansão, a raiva irradiando deles como calor. Eles achavam que o pior tinha passado, achavam que poderiam apenas ir para casa, reagrupar e descobrir uma maneira de consertar a falha.
Eles estavam errados. O táxi os deixou no portão da frente da mansão. Jamal digitou o código no teclado de segurança. 1985. O ano de seu nascimento. A luz no teclado piscou em vermelho. Acesso negado. Ele digitou novamente, com mais força desta vez. Acesso negado. Tentou o código de backup. Acesso negado. Os pesados portões de ferro não se moveram 1 centímetro. Eles estavam trancados do lado de fora. Ficaram parados ali, em suas roupas caras de brunch, suando na tarde úmida da Geórgia, encarando a casa que tentaram roubar de mim. Foi aí que o pânico realmente se instalou. Isso não era um erro bancário. Não era uma falha técnica. Isso era um cerco. Jamal percebeu que eu não era o velho confuso que ele pensava. Ele percebeu que o gigante adormecido havia acordado. Vanessa começou a chorar. Desta vez, as lágrimas eram reais. Eram lágrimas de medo. "O que vamos fazer?" ela lamentou. "Não temos dinheiro. Não temos carro. Não temos casa." Jamal olhou para ela. Os olhos dele estavam selvagens. "Só há uma coisa que podemos fazer", ele disse. "Temos que encontrá-lo. Temos que encontrá-lo e forçá-lo a desfazer isso." Eles caminharam até a delegacia de polícia mais próxima. Ficava a 1,5 quilômetros de distância. Caminharam no calor, criando bolhas nos pés dentro de seus sapatos de grife. Entraram na delegacia e encenaram a performance de suas vidas. "Policial", disse Jamal, debruçando-se no balcão e tentando parecer um filho de coração partido. "Precisamos registrar o desaparecimento de uma pessoa. Meu pai, Robert Vance. Ele tem demência avançada. Ele saiu vagando no meio da noite. Estamos aterrorizados pela segurança dele. Ele não sabe o que está fazendo. Ele confunde a realidade." Vanessa agarrou a mão do policial. "Por favor, vocês têm que encontrá-lo. Ele está doente. Ele pode machucar a si mesmo ou a outra pessoa." Eles registraram a ocorrência. Assinaram seus nomes em uma mentira. Descreveram-me como frágil, confuso e incompetente. Eles queriam que a polícia me caçasse, me pegasse e me entregasse de volta a eles, para que pudessem me enfiar numa clínica e retomar o controle do dinheiro. Eles achavam que estavam sendo espertos. Achavam que estavam assumindo o controle da narrativa. Mas eles não sabiam que, do outro lado da cidade, Olivia Price já estava redigindo a resposta. Não sabiam que, ao registrar um boletim de ocorrência falso, tinham acabado de nos entregar a arma final que precisávamos para destruí-los. Eles tinham caminhado direto para a armadilha, e as mandíbulas de aço estavam prestes a se fechar. Meu filho não parou na delegacia. Ele sabia que um boletim de ocorrência era apenas um pedaço de papel enterrado na burocracia. Ele precisava de um exército, precisava de pressão pública. Então, ele foi ao único lugar onde as mentiras viajam mais rápido que a verdade. Ele foi para a internet. Naquela noite, eu estava sentado no esconderijo com Olivia e Mike. Estávamos comendo comida chinesa em silêncio, quando o telefone de Mike vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Colocou o telefone no centro da mesa e aumentou o volume. Era um vídeo ao vivo no Facebook. Jamal estava sentado num banco de parque. A iluminação estava perfeita. Ele parecia desgrenhado o suficiente para ganhar simpatia, mas ainda bonito o suficiente para ser credível. Ele olhava diretamente para a lente da câmera, com os olhos úmidos. "Por favor, me ajudem", começou ele. A voz dele falhava com uma emoção ensaiada. "Meu nome é Jamal Vance. Meu pai é Robert Vance. Ele é um bom homem, um grande homem, mas ele está doente. Ele vem lutando contra a demência há meses e ontem ele desapareceu. Senti o sangue ferver em minhas veias. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram nas palmas das mãos." Ele continuou. "Acreditamos que ele está sendo manipulado. Há pessoas por aí, advogados predadores e golpistas, que atacam os idosos. Achamos que alguém o convenceu a deixar sua família. Alguém está tentando isolá-lo para roubar seu dinheiro.
Pai, se o senhor estiver assistindo a isso, por favor, volte para casa. Vanessa e as crianças sentem sua falta. Só queremos o senhor seguro. Nós te amamos. Ele enxugou uma lágrima da bochecha. Foi uma performance perfeita, qualidade de Hollywood. Os comentários começaram a rolar na lateral da tela. Pobre rapaz. Rezando por você. Espero que encontrem o pai. Esses advogados são maus. Pessoas que não me conheciam, pessoas que não sabiam a verdade, estavam me julgando. Elas viam um filho amoroso procurando seu pai senil. Elas não viam o homem que roubou meu dinheiro para comprar uma Mercedes para sua amante. Eu me levantei. Não conseguia mais assistir. Senti como se estivesse sufocando. Isso é mentira, gritei para a sala vazia. Ele está mentindo para o mundo todo. Ele está me pintando como vítima para poder bancar o herói. Alcancei meu telefone. Eu queria ligar para a estação de notícias. Queria comentar no vídeo. Queria gritar a verdade até minha garganta ficar em carne viva. Vou ligar para ele, eu disse. Vou contar a todos o que ele realmente é. Olivia levantou-se mais rápido do que eu esperava. Agarrou meu pulso. O aperto dela era de ferro. Não disse ela. A voz dela era afiada. O senhor não toca nesse telefone, Robert. Olhei para ela. Mas ele está destruindo minha reputação. Ele está me fazendo parecer um tolo. Ele está provocando, o senhor, disse Olivia calmamente. Ela não soltou meu pulso. Ele quer que o senhor reaja. Ele quer que o senhor fique com raiva e poste um desabafo online. Quer que o senhor pareça desequilibrado. Se atacá-lo nos comentários, o senhor prova o ponto dele. O senhor parecerá o velho confuso e zangado que ele afirma que é. Ela me guiou de volta para a cadeira. Sente-se, Robert. Nós não lutamos na sessão de comentários. Não lutamos no Facebook Live. Nós lutamos no tribunal, onde os fatos importam mais do que as lágrimas. Sentei-me. Eu estava tremendo de raiva. Mas o que fazemos? Perguntei. Apenas deixamos ele mentir? Não, disse Olivia. Nós mudamos o campo de batalha. Agora mesmo Jamal e Vanessa são uma frente unida. São dois ratos num canto lutando pela sobrevivência. Eles são perigosos porque estão juntos. Então, vamos separá-los. Ela olhou para Mike. O pacote está pronto? Mike assentiu. Ele tocou em seu laptop. Tenho o arquivo pronto para enviar. Temos as fotos de Jamal e Tiffany saindo do condomínio. Temos os recibos das joias. Temos as mensagens de texto onde Jamal diz a Tiffany que sua esposa é uma chata e que ele só está com ela pela herança. Senti um calafrio. Eu não tinha visto aquelas mensagens específicas. Meu filho não era apenas um ladrão. Ele era cruel. Olivia olhou para mim. Robert, isso vai ser feio. Vamos pegar as provas da infidelidade de Jamal e vamos enviá-las diretamente para Vanessa. Não para o público, apenas para ela. Por quê? Perguntei. Porque Vanessa é gananciosa, explicou Olivia. Ela está na trama porque quer o dinheiro, mas ela também é uma mulher orgulhosa. Ela pensa que é a rainha do castelo. Quando descobrir que Jamal tem gastado a futura herança dela com uma modelo de 25 anos, ela não vai mais se importar com o plano. Ela vai querer sangue. Dividir para conquistar, acrescentou Mike. Se eles estiverem lutando um contra o outro, não podem lutar contra nós. Pensei em Vanessa. Pensei em como ela me olhava com desprezo. Pensei em como ela planejou me matar. Ela merecia isso. Ambos mereciam. Faça, eu disse. Mike digitou alguns comandos no teclado. Estou enviando para o e-mail privado dela e para o celular, disse Mike, usando um número anônimo e irrastreável. Assunto. Para onde seu dinheiro está realmente indo? Ele apertou Enter. A mensagem foi enviada. Agora nós esperamos, disse Olivia. Ela serviu-se de um copo d'água. Não vai demorar muito. Olhei de volta para o tablet. O vídeo tinha terminado. Jamal provavelmente estava comemorando agora. Provavelmente achava que tinha vencido a guerra de relações públicas. Achava que era o homem mais esperto da sala. Ele não sabia que tínhamos acabado de jogar uma granada de mão na sala de estar dele. Recostei-me e observei as luzes da cidade.
Imaginei o telefone de Vanessa vibrando na bolsa dela. Imaginei ela pegando, esperando uma mensagem do advogado ou do irmão. Imaginei ela desbloqueando a tela. Senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Eu estava destruindo o casamento do meu filho. Estava destruindo a vida dele. Mas ele tinha disparado o primeiro tiro. Ele tinha tentado tirar minha vida. Agora, eu estava apenas tirando o escudo dele. O silêncio na sala era pesado. Éramos 3 caçadores esperando a armadilha disparar. 10 minutos se passaram, então 20. Então, o computador de Mike apitou. Ele tinha um programa monitorando o rádio da polícia e os serviços de emergência. Temos uma chamada para o 911, disse Mike. Ele se inclinou para a tela. O endereço é a mansão Vance em Buckhead. O chamador relata um distúrbio doméstico. Mulher gritando, sons de vidro quebrando. Olivia sorriu. Era um sorriso frio e aterrorizante. Bum, ela sussurrou. Fechei os olhos. Eu quase podia ouvir os gritos daqui. A aliança estava quebrada. Os ratos estavam se voltando uns contra os outros. E amanhã, quando a fumaça se dissipasse, eu estaria lá, esperando por eles. O sol nasceu na manhã seguinte sobre um reino despedaçado. O boletim de ocorrência registrado naquela noite descrevia um distúrbio doméstico que acordou os vizinhos a 3 quarteirões de distância. Um vaso no valor de $5.000 havia sido atirado através de uma janela. Roupas tinham sido incendiadas na entrada da garagem. Jamal fugiu da cena antes que os policiais chegassem, correndo para a noite como um covarde, para dormir em seu carro, porque não tinha cartão de crédito para reservar um quarto de hotel. Vanessa permaneceu na mansão, sozinha. Ela sentou-se nos escombros de seu casamento, cercada pelos destroços de sua fúria. Mas Vanessa era uma sobrevivente. Ela era uma mulher que calculava seus movimentos como uma jogadora de xadrez, mesmo quando o tabuleiro estava virado. Ela percebeu que Jamal era um navio afundando. Ele estava falido, estava exposto. Ele era inútil para ela agora. Então ela fez exatamente o que Olivia previu. Tentou pular para o único bote salva-vidas que restava. Às 10 da manhã, meu telefone tocou. Era Olivia. Ela está aqui, disse Olivia. A voz dela estava calma. Ela ligou para o meu escritório às 7 da manhã, implorando por uma reunião. Diz que tem informações que podem ajudar o senhor. Diz que quer fazer um acordo. Senti um sorriso de escárnio frio se formar no meu rosto. Um acordo. Depois de tentar me trancar, depois de planejar me matar. Deixe-a entrar, eu disse. Estarei aí em 20 minutos. Cheguei ao escritório de advocacia e entrei pela entrada privada dos fundos. Olivia me colocou no escritório adjacente. Tinha um espelho falso que dava para a sala de conferências principal. Eu podia ver tudo, podia ouvir tudo, mas ela não podia me ver. Observei Vanessa entrar. Ela não se parecia em nada com a mulher arrogante que tinha me expulsado da minha própria sala de estar dias atrás. Ela não usava maquiagem. Seus olhos estavam inchados. Vestia um agasalho simples, tentando parecer humilde, tentando parecer inofensiva. Ela sentou-se em frente a Olivia, recusou a oferta de água, torcia as mãos no colo. Senhora Vance, começou Olivia, mantendo o tom profissional. A senhora pediu esta reunião, disse que era urgente. Estou ouvindo. Vanessa respirou fundo, trêmula. Ela olhou para cima e, por um segundo, viu o brilho da atriz que eu conhecia tão bem. Eu quero ajudar o Robert, disse ela. A voz tremia perfeitamente. Descobri ontem à noite o que Jamal tem feito. A traição, o roubo, o apartamento secreto. Eu não fazia ideia. Juro por Deus que não fazia ideia. Eu assistia por trás do vidro. Mentirosa. Ela sabia sobre o dinheiro. Talvez não soubesse sobre a amante, mas sabia sobre a fraude. Ela gastou o dinheiro tão rápido quanto ele roubou. Ela continuou, ganhando confiança. Jamal é um monstro. Ele me manipulou. Ele me disse que Robert estava doente. Disse que tínhamos que assumir o controle do espólio para proteger Robert de si mesmo. Só concordei com a curatela porque achei que estava ajudando a família, mas agora vejo a verdade. Ela se inclinou para a frente. Os olhos se estreitaram.
Posso testificar contra ele. Posso entregar os registros bancários que ele mantém no cofre particular. Posso dar as senhas do laptop dele. Posso entregá-lo a vocês numa bandeja de prata. E o que a senhora quer em troca? Perguntou Olivia. Ela não parecia impressionada. Quero imunidade, disse Vanessa rapidamente. Quero um acordo por escrito de que Robert não vai me processar. E quero ficar com a casa. É o único lar que meus filhos já conheceram. Se eu entregar Jamal, quero a escritura da mansão de Buckhead transferida para o meu nome. Senti uma risada borbulhar no meu peito. Uma risada sombria e amarga. Ela queria a mansão. Depois de tudo o que tinha feito, ela ainda achava que tinha direito à coroa. Ela estava disposta a vender o marido rio abaixo para manter seu closet. Olivia recostou-se na cadeira. Bateu a caneta na mesa. Essa é uma oferta muito generosa, Sra. Vance, disse Olivia. Mas há apenas um problema. Que problema? Perguntou Vanessa. Nós não precisamos da sua ajuda para destruir Jamal, disse Olivia. Já temos tudo o que precisamos. E definitivamente não precisamos das suas mentiras. Vanessa ficou rígida. Que mentiras? Eu sou a vítima aqui. Essa foi a minha deixa. Abri a porta que conectava os escritórios. Entrei na sala. Vanessa congelou. Ela olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Eu estava usando meu terno novo. Estava barbeado. Eu estava ereto. Não parecia o velho frágil que ela havia descrito para a polícia. Eu parecia o CEO da Vance Construction. Olá, Vanessa, eu disse. Ela se levantou. A cadeira raspou alto contra o chão. Robert, graças a Deus o senhor está bem. Eu estava tão preocupada. Jamal me disse que o senhor fugiu e... Pare com isso, eu a cortei. Minha voz trovejou na sala silenciosa. Pare com a performance. As cortinas estão fechadas. Caminhei até a mesa e parei ao lado de Olivia. Olhei para baixo, para a mulher que tinha vivido na minha casa por 10 anos. A mulher que eu tratei como uma filha. Você diz que não sabia, eu disse. Diz que foi manipulada. Puxei o tablet que Mike tinha me dado. Toquei na tela. Então explique isto, eu disse. Apertei o play. O áudio era claro. Era uma nota de voz recuperada do backup na nuvem de seu irmão Terence. Era a voz de Vanessa. Não havia como confundir. Terence. O velho está se tornando um problema. Ele está fazendo perguntas sobre os extratos bancários. Precisamos acelerar o cronograma. Se o médico não puder assinar os papéis até sexta-feira, precisamos ir com o plano B. Faça parecer uma queda. As escadas nos fundos são íngremes. Apenas resolva isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa ficou pálida. Toda a cor fugiu de seu rosto, até que ela parecesse uma estátua de cera. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Essa é você, eu disse, discutindo meu assassinato, discutindo me empurrar escada abaixo, na casa que eu construí. Vanessa balançou a cabeça. Não, isso é manipulado. Essa não sou eu. Eu nunca. Guarde para o juiz, interrompeu Olivia. Temos os metadados, temos os carimbos de data e hora, temos a conversa de texto que acompanha o áudio. A senhora não é uma testemunha, Vanessa. A senhora é uma co-conspiradora num plano para cometer homicídio capital. Vanessa desabou de volta na cadeira. A luta saiu dela. Ela percebeu que a armadilha havia se fechado. Olhei para ela com pena. Não por ela, mas pelos meus netos que a tinham como mãe. Você queria um acordo, eu disse. Aqui está o acordo. Enfiei a mão no bolso do paletó. Puxei um envelope grosso. Joguei-o na mesa na frente dela. Aterrissou com um baque pesado. Esses são papéis de despejo, eu disse. Você tem 24 horas para desocupar minha propriedade. Você levará suas roupas pessoais e nada mais. Não tocará nos móveis. Não tocará nas obras de arte. Não tocará nas joias que eu comprei para você. Você deixará minha casa exatamente como a encontrou quando entrou nela sem nada. Vanessa olhou para o envelope. Começou a chorar. Desta vez, eram lágrimas de derrota total. Mas para onde eu vou? Ela soluçou.
Não tenho para onde ir. Você tem um irmão, eu disse, frio como gelo. Talvez Terence tenha um quarto vago. Ah, espere. Terence foi preso há 1 hora, então acho que você está por conta própria. Virei as costas para ela. Caminhei em direção à porta. Saia da minha frente, Vanessa, eu disse, antes que eu chame a polícia e a faça ser escoltada algemada agora mesmo. Ela agarrou o envelope e correu. Correu para fora da sala de conferências, correu para fora do escritório, correu para fora da minha vida. Fiquei na janela e a observei sair do prédio para a rua lá embaixo. Ela parecia pequena, parecia perdida. Olivia parou ao meu lado. Já foi, disse ela. Falta respondi. Meu filho era o próximo. E ao contrário de Vanessa, ele não correria. Ele lutaria, porque ele era um Vance, e era arrogante demais para acreditar que poderia perder. Mas ele estava prestes a aprender uma lição que eu deveria ter ensinado quando ele era criança. Ações têm consequências, e a conta finalmente chegou. O dia da audiência chegou 3 dias depois. O Tribunal de Sucessões do Condado de Fulton cheirava a cera de chão e papel velho. Era um lugar onde vidas eram geralmente desmontadas silenciosamente, onde famílias brigavam por migalhas de dignidade em tons sussurrados. Mas hoje, o ar parecia elétrico. Todos sabiam que aquilo não era apenas uma audiência de competência, era um acerto de contas. Eu me sentei à mesa de mogno ao lado de Olivia, mantive as costas retas, mantive as mãos cruzadas sobre a mesa. Não olhei para o outro lado da sala, mas podia senti-lo. Jamal estava sentado lá, com um advogado nomeado pelo tribunal, porque não podia mais pagar à equipe de defesa cara que desejava. Ele usava um terno azul escuro, ligeiramente amassado. Parecia cansado. Ele parecia um homem que não dormia há dias, mas quando a juíza entrou, ele colocou sua máscara. Ele curvou os ombros, abaixou a cabeça, transformou-se instantaneamente no filho enlutado e sobrecarregado que só queria salvar o pai de si mesmo. Foi uma performance que teria ganhado um prêmio se o que estivesse em jogo não fosse a minha vida. O oficial de justiça pediu ordem no tribunal. A honorável juíza Hawkins presidia. Ela era uma mulher severa, com óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz e olhos que tinham visto todas as mentiras que um ser humano poderia contar. O advogado de Jamal levantou-se primeiro. Era um jovem nervoso, claramente fora de sua profundidade contra Olivia Price. Meritíssima, começou ele, com a voz trêmula. Estamos aqui hoje para solicitar uma curatela de emergência para o Sr. Robert Vance. Como descrevemos em nossa petição, o Sr. Vance mostrou um rápido declínio cognitivo. Ele foi encontrado vagando pelas ruas à noite, na chuva. Tem gastado somas erráticas de dinheiro, tornou-se paranoico e agressivo com a família. Meu cliente, seu único filho, está simplesmente tentando proteger o patrimônio do pai e seu bem-estar físico. Jamal assentiu solenemente de seu assento. Ele enxugou os olhos com um lenço. Eu o observei e senti um estranho distanciamento. Aquele era o menino que eu ensinei a pescar. Aquele era o menino que carreguei nos ombros no zoológico. E agora ele estava sentado a 1,5 metros de distância, tentando apagar minha existência. A juíza olhou para o arquivo. Virou uma página. Olhou por cima dos óculos para mim. Sr. Vance, disse ela, o senhor entende por que está aqui? Eu me levantei. Olivia tinha me dito para deixá-la falar, mas eu precisava responder a isso eu mesmo. Sim, meritíssima, eu disse. Minha voz estava clara, não tremia. Estou aqui porque meu filho quer roubar a empresa que construí com as próprias mãos, e ele precisa que eu esteja legalmente morto para fazer isso. Jamal deu um pulo. Isso não é verdade, ele gritou. Pai, por favor, o senhor está doente, o senhor não sabe o que está dizendo. Sente-se, Sr. Vance, a juíza rugiu. O martelo dela bateu na madeira com um estalo como um tiro. O senhor falará quando for solicitado. Jamal sentou-se, o rosto ficando vermelho. Olivia se levantou. Ela se moveu com a graça de um predador. Meritíssima, disse ela suavemente. O peticionário alega que meu cliente é incompetente. Alegam que ele tem demência. Alegam que ele não pode gerir seus próprios assuntos.
Não estamos aqui para discutir emoções. Estamos aqui para discutir fatos. Ela pegou uma pasta grossa e a entregou ao oficial de justiça. Apresento ao tribunal os resultados de 3 avaliações psicológicas independentes, conduzidas nas últimas 48 horas. Uma pelo chefe de neurologia do Hospital Emory, uma por um psiquiatra forense certificado pelo tribunal, e uma pelo médico pessoal do Sr. Vance há 20 anos. A juíza pegou a pasta, abriu-a, leu o resumo. As sobrancelhas dela se ergueram. Olivia continuou. A senhora verá, meritíssima, que o Sr. Vance obteve uma pontuação perfeita de 30 em 30 na avaliação cognitiva de Montreal. Ele mostrou 0 sinais de demência, 0 sinais de Alzheimer. De fato, o neurologista observou que o Sr. Vance possui a memória e a velocidade de processamento cognitivo de um homem com metade da sua idade. O tribunal ficou em silêncio. O advogado de Jamal começou a embaralhar seus papéis, procurando uma refutação que não existia. Mas não confiamos apenas em médicos, disse Olivia. Ela se virou e olhou para mim. Sr. Vance, o senhor poderia, por favor, assumir o banco das testemunhas? Caminhei até o banco. Jurei dizer a verdade. Sentei-me e olhei para o meu filho. Ele se recusou a encontrar meu olhar. Estava encarando a mesa, a perna balançando nervosamente sob a cadeira. Sr. Vance, perguntou Olivia. O peticionário alega que o senhor está confuso sobre suas finanças, que está gastando dinheiro erraticamente. O senhor pode dizer ao tribunal o status atual de seus ativos? Inclinei-me para o microfone. Certamente posso, eu disse. A partir desta manhã, o capital operacional da Vance Construction é de $12.450.000. Minha conta poupança pessoal tem um saldo de 3 milhões. Minha carteira de ações subiu 4% neste trimestre. E o senhor sabe para onde vai o seu dinheiro? Perguntou Olivia. Eu sei, eu disse. Olhei diretamente para Jamal. Eu sei exatamente para onde ele vai. Por exemplo, em 14 de fevereiro deste ano, eu não gastei $5.000 na Cartier Jewelers. Meu filho gastou. Ele comprou uma pulseira de tênis de diamante. Ele disse à esposa que era para ela, mas o recibo mostra que foi redimensionada para um pulso muito menor. A cabeça de Jamal se levantou bruscamente. Os olhos dele se arregalaram. Continuei. Em 3 de março, eu não gastei $8.000 no Ritz-Carlton em Miami. Meu filho gastou. Ele reservou a suíte presidencial para um fim de semana. Eu estava em casa tomando sopa sozinho. Em 1º de abril, eu não retirei $10.000 em dinheiro da conta de despesas corporativas. Meu filho retirou. Ele usou para pagar uma dívida de jogo num pôquer privado em Buckhead. O tribunal estava zumbindo agora. A juíza estava inclinada para a frente, com os olhos fixos em mim. Continuei, minha voz subindo apenas uma fração. Um homem confuso esquece as coisas, meritíssima. Um homem senil perde a noção dos detalhes. Mas eu me lembro de cada dólar que ele roubou de mim. Eu me lembro de cada mentira que ele me contou. E me lembro da noite em que fiquei do lado de fora da porta dele e o ouvi planejando me trancar numa clínica barata para que ele pudesse continuar vivendo como um rei com o dinheiro que nunca ganhou. Objeção, guinchou o advogado de Jamal. Isso é irrelevante. Negada, disse a juíza asperamente. Ela olhou para Jamal. O rosto dela estava duro. O Sr. Vance recordou datas, valores e locais específicos, disse a juíza. Isso não soa como o testemunho de um homem sofrendo de demência. Isso soa como o testemunho de uma vítima. Ela fechou o arquivo, tirou os óculos, olhou para Jamal com uma expressão de puro desdém. Sr. Jamal Vance, este tribunal considera sua petição não apenas sem mérito, mas frívola e maliciosa. O senhor desperdiçou o tempo do tribunal. O senhor tentou usar o sistema legal como arma para fraudar seu pai. Jamal levantou-se. Mas, meritíssima, a senhora não entende. Ele está mentindo. Ele é. Eu disse,
Sente-se, a juíza rugiu. Jamal desabou na cadeira. Ele parecia pequeno, parecia derrotado. A juíza voltou-se para mim. A expressão dela suavizou. Senhor Robert Vance, este tribunal o declara totalmente competente. O senhor retém controle total de sua pessoa, seu espólio e seu destino. A tutela temporária é negada com prejuízo. Ela bateu o martelo, mas não tinha terminado. Além disso, acrescentou ela, olhando para os papéis que Olivia havia fornecido. Com base no testemunho sobre roubo e fraude apresentado aqui hoje, estou encaminhando esta transcrição imediatamente para o escritório do Ministério Público. Isso não é mais uma questão de sucessões. Isso é uma questão criminal. A cor sumiu do rosto de Jamal. Ele olhou para o advogado, mas o advogado já estava guardando a pasta, tentando se distanciar do navio afundando. Levantei-me. Senti um peso sair dos meus ombros, um peso que eu carregava há meses. Eu tinha minha vida de volta. Tinha meu nome de volta. Olivia sorriu para mim. Nós conseguimos, ela sussurrou. Olhei para Jamal uma última vez. Ele estava sentado sozinho à mesa, com a cabeça nas mãos. Ele estava chorando, mas eu sabia que eram lágrimas de autopiedade. Ele não estava chorando porque perdeu o pai. Ele estava chorando porque perdeu o dinheiro. Caminhei para fora do tribunal de cabeça erguida. O oficial de justiça abriu as pesadas portas para mim. Pisei no corredor, respirando o ar de um homem livre. Mas eu sabia que a guerra não tinha acabado. A batalha civil estava ganha, mas a tempestade criminal estava apenas começando. E esperando por nós no corredor estavam 2 policiais, com suas algemas brilhando sob as luzes fluorescentes. As pesadas portas de madeira do tribunal se fecharam atrás de mim, abafando o som de Jamal soluçando em suas mãos. Fiquei no corredor e respirei fundo. O ar tinha gosto estéril, reciclado, mas para mim tinha gosto de vitória. Ajustei meus punhos. Olhei para Olivia. Ela me deu um aceno breve e cansado. Tínhamos vencido a batalha, mas a guerra tinha uma última baixa a reclamar. Olhei para o longo corredor de mármore. 2 policiais não estavam olhando para mim. Eles olhavam para além de mim. Eles estavam focados num homem sentado num banco de madeira, perto dos elevadores. Era Terence, o irmão de Vanessa. Ele estava esperando pelas notícias. Esperava que Jamal saísse e lhe dissesse que o velho estava acabado, que os ativos estavam garantidos, que o dia do pagamento tinha chegado. Ele estava checando o telefone, provavelmente olhando carros caros que planejava comprar com o meu dinheiro. Ele não viu os policiais se aproximando, até que estivessem a 1,5 metros de distância. Terence Williams, disse um policial. A voz dele ecoou no corredor. Terence pulou, olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu os uniformes, viu as algemas no cinto do oficial. O pânico cru e feio retorceu o rosto dele. Levante-se e coloque as mãos nas costas, ordenou o policial. Terence recuou desajeitadamente, tropeçando nos próprios pés. Não, de jeito nenhum. Eu não fiz nada, só estou aqui esperando a família. O senhor está preso por conspiração para cometer assassinato, fraude e abuso de idosos, disse o policial. Ele não gritou. Falou como se estivesse lendo uma lista de compras. Os olhos de Terence se arregalaram. Ele olhou para mim. Viu-me ali, vivo, competente, e observando-o. Ele percebeu, naquela fração de segundo, que o jogo estava armado. Percebeu que Vanessa tinha falhado. Percebeu que o acidente sobre o qual enviou mensagens nunca aconteceria. Ele começou a gritar. Não foi um grito de medo. Foi um grito de traição. Não fui eu, ele berrou, enquanto o oficial o girava e o prensava contra a parede. Foi a Vanessa. Ela me mandou fazer isso. Ela mandou as mensagens. Ela é quem queria ele morto. Ele estava delatando, exatamente como Olivia disse que faria. Ele nem esperou chegar à delegacia. Estava vendendo a própria irmã para salvar a pele, ali mesmo no corredor do Tribunal do Condado de Fulton. Eu tenho as mensagens. Terence gritou enquanto as algemas clicavam. Guardei tudo. Jamal sabia também. Jamal me pagou. Não coloquem isso nas minhas costas. Nesse momento,
As portas do tribunal se abriram novamente. Jamal saiu. Ele parecia destruído. A gravata estava frouxa, os olhos vermelhos. Ele saiu esperando encontrar um lugar quieto para ligar para a esposa, para tentar salvar os destroços de sua vida. Em vez disso, caminhou direto para um pesadelo. Viu Terence prensado contra a parede. Ouviu Terence gritando o nome dele. Viu a polícia. Jamal congelou. Parecia um cervo encarando o cano de um rifle. Ele deu um passo para trás, mas não havia para onde ir. Um detetive num terno cinza simples saiu de trás de uma coluna. Ele estava esperando. Caminhou até Jamal. Segurou um pedaço de papel. Jamal Vance, disse o detetive. Jamal balançou a cabeça. Não. Não, por favor. Meu pai. Eu só. Acabamos de ter uma audiência. Foi um mal-entendido. O detetive o ignorou. Temos um mandado de prisão contra o senhor. Seu cunhado acabou de confessar a conspiração. Temos os registros bancários. Temos as mensagens. Acabou. Jamal olhou para o detetive. Depois olhou para Terence sendo arrastado. E então, lentamente, voltou os olhos para mim. Eu estava a 3 metros de distância. Não estava sorrindo. Não estava me gabando. Estava apenas observando. Algo em Jamal quebrou. O medo desapareceu, substituído por uma fúria repentina e quente. Ele avançou em minha direção. O detetive agarrou o braço dele, mas Jamal lutou contra o aperto. Ele queria chegar até mim, queria me machucar uma última vez. Você fez isso? Jamal gritou. Ele estava cuspindo as palavras. Você fez isso com a gente, você armou para nós. Eu não me movi. Não recuei. Eu te dei tudo, gritou Jamal. A voz dele falhou, soando como uma criança mimada. Eu era seu filho, eu era seu sangue, mas nunca foi o suficiente para você. Você sempre me fez sentir pequeno. Você sempre me fez sentir como se eu fosse apenas um empregado. Ele parou de lutar, mas continuou gritando, o peito arfando. Você me fez assim, pai. Você me deu o dinheiro, mas nunca me deu o respeito. Você me fez fraco porque nunca me deixou lutar por nada. Isso é culpa sua. Tudo isso é culpa sua. O corredor ficou em silêncio. Os advogados, os escrivães, as outras famílias esperando por suas audiências, todos estavam assistindo. Jamal ficou ali, ofegante, esperando que eu quebrasse, esperando que eu pedisse desculpas, esperando que eu fosse o pai que sempre consertava os erros dele. Olhei para ele. Olhei para o homem que tinha autorizado meu assassinato porque não queria esperar pela herança. Olhei para o homem que culpava minha generosidade pela própria ganância. Aproximei-me. O detetive ficou tenso, pronto para intervir, mas levantei a mão. Parei a meio metro do meu filho. Olhei-o nos olhos. Eu cometi muitos erros, Jamal, eu disse suavemente. Minha voz era baixa, mas no silêncio ecoou como um trovão. Trabalhei demais. Perdi seus jogos de bola. Comprei carros para você, em vez de te ensinar a consertá-los. Assumo a responsabilidade por isso. Jamal zombou. Ele achou que tinha vencido. Achou que tinha me feito sentir culpado. Mas eu não fiz de você um criminoso, continuei. Minha voz endureceu. Eu não fiz de você um ladrão. E eu certamente não fiz de você um assassino. Dei mais um passo. Eu te dei oportunidade. Te dei uma plataforma pela qual a maioria dos homens mataria. Eu te dei os tijolos para construir um castelo, e você os usou para construir uma prisão. Jamal abriu a boca para falar, mas eu o cortei. Não culpe a sombra por bloquear o sol, Jamal. Você nunca tentou plantar sua própria árvore. Você se contentou em comer a fruta da minha. Você não é uma vítima, você é um parasita. E hoje, estou finalmente curando a infecção. Jamal me encarou. A boca dele ficou aberta. A arrogância sumiu. A raiva sumiu. Havia apenas choque. Ele nunca tinha me ouvido falar assim. Ele só tinha me visto como papai, o homem com o talão de cheques. Virei-me para o detetive. Tire-o da minha frente. O detetive assentiu. Girou Jamal. Puxou as mãos de Jamal para as costas.
O som das algemas fechando foi o som mais alto do mundo. Clique, clique, clique. Jamal não lutou mais. Ele desabou, deixou que o levassem. Enquanto o conduziam pelo corredor, passando pelos elevadores, pelas multidões que olhavam, ele olhou para trás uma última vez. Parecia um menininho de novo. Parecia a criança de 5 anos que costumava me esperar na porta. Pai, ele sussurrou. Virei as costas. Não consegui assistir. Caminhei até a janela no final do corredor e olhei para o horizonte de Atlanta. Olhei para os prédios que eu havia construído. Concreto e aço. Eram fortes. Eles duravam. Ouvi o elevador apitar. Ouvi as portas se abrirem e fecharem. Ouvi o silêncio retornar ao corredor. Eu estava sozinho. Meu filho tinha ido embora. Minha família estava despedaçada. Eu tinha ganhado tudo e tinha perdido tudo. Olivia caminhou até meu lado. Ela não disse uma palavra. Apenas ficou lá, me deixando ter o momento. Está feito, eu disse para o vidro. Sim, respondeu ela, está feito. Ajustei minha gravata. Abotoei meu paletó. Eu tinha que voltar para o escritório. Eu tinha uma empresa para administrar. Tinha um legado para salvar. Tinha netos para proteger. Eu era Robert Vance. E eu tinha trabalho a fazer. As algemas foram apenas o começo do fim para Jamal. Mas para mim, o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Fiquei no corredor do tribunal, vendo o carro da polícia se afastar com meu filho no banco de trás, e senti uma pedra pesada se acomodar no meu estômago. Eu tinha salvado minha empresa, tinha salvado minha vida. Mas eu tinha 2 vítimas inocentes que estavam atualmente sentadas numa casa que estava prestes a ser tomada pelo banco. Meus netos, Jordan e Maya. Virei-me para Olivia. Disse a ela que precisava de mais um favor. Precisava entrar com um pedido de custódia de emergência. Não foi um processo simples. O Estado não gosta de tirar crianças de seus pais, mesmo quando os pais são monstros. Mas as evidências eram avassaladoras. Jamal estava enfrentando pena de prisão. Vanessa estava enfrentando acusações de conspiração e não tinha endereço fixo depois que eu a despejei. A juíza olhou para o arquivo. Olhou para as mensagens de texto onde eles discutiam meu assassinato tão casualmente quanto pedir uma pizza. Ela olhou para mim. Sr. Vance, disse ela. O senhor tem 68 anos. Criar 2 crianças pequenas é um fardo pesado. O senhor tem certeza de que está pronto para isso? Fiquei ereto. Olhei-a nos olhos. Meritíssima, eu disse. Construí esta cidade com uma pá e as costas ruins. Eu posso criar 2 crianças. Falhei com o pai delas porque lhe dei demais. Eu não falharei com elas. Ela concedeu a ordem. Naquela tarde, fui à mansão com uma assistente social. A casa estava quieta. Os funcionários tinham ido embora quando os cheques foram devolvidos. Vanessa tinha ido embora. Encontrei Jordan e Maya na sala de brinquedos. Estavam sentados no chão, cercados por brinquedos caros com os quais não brincavam. Eles olharam para cima quando entrei. Seus olhos estavam arregalados e assustados. Eles sabiam que algo estava errado. Tinham ouvido as brigas. Tinham visto a polícia. Jordan, que tinha 10 anos, levantou-se. Tentou ser corajoso. Onde está o papai? Ele perguntou. Ajoelhei-me. Meus joelhos estalaram, mas eu não me importei. Olhei-o nos olhos. Seu pai cometeu alguns erros grandes, filho, eu disse. Ele tem que ir embora por um tempo para consertá-los. E sua mãe precisa resolver algumas coisas também. Então, por enquanto, vocês vêm comigo. Vai ficar tudo bem? Sussurrou Maya. Ela segurava um ursinho de pelúcia que eu tinha comprado quando ela nasceu. Puxei os 2 para um abraço. Segurei-os com força. Senti o cheiro do shampoo deles. Senti seus pequenos corações batendo contra o meu peito. Sim, eu disse. Vai ficar tudo bem. Vai ser diferente. Mas vai ser real. Os primeiros meses foram difíceis. Mudei-os para um apartamento confortável de 4 quartos, num bairro familiar. Não era uma mansão. Não havia piscina. Não havia criados. Cozinhávamos o jantar juntos. Limpávamos juntos.
Jordan reclamou no começo. Ele queria seus videogames, queria seu quarto enorme, mas eu me mantive firme. Nós somos um time, eu disse a ele, e neste time todo mundo trabalha. Enquanto eu reconstruía minha família, o sistema legal estava terminando com meu filho. Jamal e Terence aceitaram acordos judiciais. Como Terence testificou, Jamal evitou uma longa pena de prisão, mas a juíza não foi leniente. Ela lhe deu 18 meses de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e uma ordem de restituição que faria sua cabeça girar. Ele tinha que pagar cada centavo que roubou. O tribunal confiscou seus bens, a BMW, os relógios, o condomínio. Tudo foi vendido em leilão. Jamal saiu do centro de detenção 3 meses depois. Ele estava falido. Era um criminoso condenado. Ninguém no mundo financeiro tocaria nele. Ele tinha um MBA, mas era inempregável. Ele me ligou uma noite. A voz dele era pequena. Pai, ele disse, preciso de dinheiro. Preciso de um lugar para ficar. Sentei-me na minha poltrona. Olhei para Jordan fazendo o dever de casa na mesa de jantar. Não, eu disse. Houve um silêncio na linha. Mas eu sou seu filho, ele implorou. Não tenho nada. Estou dormindo no sofá de um amigo. Você tem 2 mãos, eu disse. Você tem costas fortes. Isso é mais do que eu tinha quando comecei. Desliguei. Mas não o abandonei. Não completamente. Fiz uma ligação para um velho amigo meu. Um homem chamado Big Mike, que comandava uma equipe de concretagem no lado sul da cidade. Disse a ele para contratar Jamal. Disse para pagar o salário mínimo. E disse que se Jamal chegasse 1 minuto atrasado, deveria demiti-lo. Na semana seguinte, passei pelo local da obra. Estacionei meu carro do outro lado da rua e observei. Fazia 32 graus na sombra. A umidade era grossa o suficiente para mastigar. E lá estava meu filho, o garoto que costumava usar ternos italianos e beber champanhe ao meio-dia. Ele estava usando um colete amarelo neon. Ele estava coberto de pó cinza, empurrava um carrinho de mão cheio de concreto molhado, subindo uma rampa. Vi ele parar para limpar o suor dos olhos. Ele parecia exausto, parecia miserável, mas ele não desistiu. Pegou as alças e continuou empurrando. Pela primeira vez na vida, Jamal estava ganhando seu jantar. Afastei-me com um nó na garganta. Doía vê-lo daquele jeito. Todo instinto em mim queria preencher um cheque, consertar tudo, tornar as coisas fáceis. Mas eu sabia que aquele seria o último prego no caixão dele. O fogo do forno é o que torna o tijolo forte. Jamal estava finalmente no fogo. De volta ao apartamento, as coisas também estavam mudando. Jordan e Maya estavam se ajustando. Pareciam mais felizes, mais leves. A toxicidade do casamento dos pais havia desaparecido. Uma noite, sentei-me com Jordan diante do tabuleiro de xadrez. Era um jogo antigo de madeira que Eleanor havia me dado anos atrás. Jordan estava aprendendo rápido. Ele moveu seu cavalo, ameaçando minha rainha. Cheque, disse ele com um sorriso. Olhei para o tabuleiro. Foi uma boa jogada. Mas ele tinha deixado o flanco exposto. Você tem certeza? Perguntei. Ele assentiu com confiança. Sim, quero pegar sua rainha. Movi meu bispo. Cheque mate. O rosto de Jordan caiu. Ele encarou o tabuleiro. Alcançou o cavalo. Espere, disse ele. Deixe-me voltar. Eu não vi isso. Gentilmente, segurei a mão dele. Não, eu disse suavemente. No xadrez, assim como na vida, você não pode voltar uma jogada depois que solta a peça. Você tem que viver com as consequências. Jordan olhou para mim. Ficou com raiva por um segundo. Então suspirou. Ok, vovô. Bom jogo. Ele começou a repor as peças. Eu o observei. Ele estava aprendendo que perder faz parte de ganhar. Ele estava se tornando o homem que eu deveria ter ajudado o pai dele a se tornar. Percebi então que Eleanor estava certa. O dinheiro não importava. Os prédios não importavam. Isso importava.
Esse momento quieto numa mesa de cozinha, ensinando um menino a perder com dignidade, para que um dia ele pudesse vencer com honra. Eu tinha perdido um filho para a ganância, mas estava salvando um neto com amor. E essa era uma troca que eu estava disposto a fazer todos os dias. Faz exatamente 1 ano desde a noite em que saí pela janela, sob a chuva. As estações mudaram. O inverno que congelou meu coração finalmente derreteu numa primavera que eu nunca pensei que veria. Ontem, eu estava sentado no meu escritório, olhando para a carteira de couro marrom que salvou minha vida. Eu a mantive numa prateleira como um troféu, um lembrete da noite em que me tornei um fantasma. Decidi limpá-la, passar um pouco de condicionador de couro para mantê-la macia. Enquanto eu passava o pano dentro do forro, senti algo rígido, um compartimento secreto atrás do zíper que eu tinha deixado passar no meu pânico naquela primeira noite. Puxei o pequeno zíper de latão. Dentro havia um segundo envelope branco. Na frente, na caligrafia de Eleanor, estavam as palavras: "Para a paz depois da guerra." Sentei-me na minha pesada cadeira de couro. Minhas mãos não tremeram desta vez. Eu não era o fugitivo aterrorizado que fui 1 ano atrás. Eu era Robert Vance, o patriarca de uma família nova, menor, mas mais forte. Abri o envelope. A escrita familiar dela preencheu a página e, de repente, ela estava na sala comigo novamente, seu perfume pairando no ar. Meu amor, a carta começava: "Se você está lendo isto, significa que você venceu. Eu nunca duvidei que venceria. Você é um construtor, Robert. Você sabe como consertar coisas que estão quebradas. Mas também sei que seu coração está doendo. Sei que você está de luto pelo filho que perdemos, embora ele ainda esteja vivo. Não deixe que essa dor te transforme em pedra. Você teve que quebrar o mundo dele para salvá-lo. Foi a coisa mais difícil que um pai poderia fazer, mas foi a mais necessária." Pausei para enxugar uma lágrima da bochecha. Ela sabia. Ela sempre soube. Continuei lendo. "Agora tenho um último pedido. Viva. Não apenas exista. Não apenas trabalhe. Viva. Leve os netos para tomar sorvete. Assista ao pôr do sol. Perdoe o pecador. Mas nunca entregue a arma a ele novamente. O perdão é para a sua alma, Robert, não para a conta bancária dele. Mantenha seus limites altos e seu coração aberto para aqueles que merecem. Estarei esperando por você, mas ainda não. Você tem trabalho a fazer. Com amor, Eleanor." Abaixei a carta, fechei os olhos e deixei as palavras penetrarem na minha medula. Perdoe o pecador, mas nunca entregue a arma a ele novamente. Ela estava certa. Passei 40 anos construindo uma fortuna, mas quase perdi a chance de construir uma vida. Agora, as coisas são diferentes. Ainda comando a Vance Construction, mas não sou mais o primeiro a chegar e o último a sair. Saio às 5 horas. Não perco o jantar. Não perco os jogos de futebol. Jordan está ficando alto, com as pernas longas como as minhas eram naquela idade. Maya está aprendendo a tocar piano, enchendo o apartamento com uma música desajeitada, mas linda. O apartamento é barulhento, bagunçado e cheio de vida. É melhor do que a mansão silenciosa jamais foi. Vi Jamal na semana passada. Eu estava passando por um canteiro de obras no centro da cidade, verificando um projeto de arranha-céu. Ele estava lá. Estava despejando concreto. Ele perdeu uns 15 quilos. A suavidade sumiu do rosto dele. Ele parece mais velho, parece cansado. Estava usando botas de trabalho cobertas de poeira, botas que ele comprou com o próprio dinheiro. Ele viu meu carro, parou o carrinho de mão, limpou as mãos na calça. Ele não veio implorar, ele não desviou o olhar de vergonha, ele apenas assentiu, um aceno curto e seco de reconhecimento. Eu assenti de volta. Não nos falamos, não precisávamos. Ele sabe as regras agora. O banco está fechado. O pai que o sustentava se foi, mas o homem respeita o trabalhador. Talvez um dia, daqui a muitos anos, quando ele tiver construído seu próprio caráter tijolo por tijolo, possamos nos sentar e conversar.
Talvez um dia ele possa ver seus filhos novamente, quando tiver provado que pode ser um pai em vez de um amigo, mas não hoje. Hoje ele tem concreto para despejar, e eu tenho crianças para criar. Caminhei até a varanda do apartamento. O sol estava se pondo sobre Atlanta, transformando os arranha-céus de vidro em pilares de fogo. Olhei para a cidade que ajudei a construir. É uma cidade linda, mas é apenas concreto e aço. É fria. Ela não te ama de volta. Virei-me e olhei para dentro através da porta de vidro. Jordan estava rindo de algo na televisão. Maya estava desenhando na mesa de jantar. Aquele é o meu império agora. Aquele é o meu legado. Não o dinheiro, não os prédios, não o nome na lateral dos caminhões, mas a verdade. A verdade de que a dignidade vale a pena a luta, a verdade de que nunca é tarde demais para recomeçar, e a verdade de que às vezes você tem que perder tudo para descobrir o que realmente importa. Toquei a carta no meu bolso. Obrigado, Eleanor, sussurrei para o vento. Estou finalmente em casa. Frequentemente acreditamos que amar significa proteger nossos filhos das tempestades que enfrentamos, mas a jornada de Robert nos ensina uma verdade mais dura. Uma criança que nunca luta é uma criança que nunca cresce. Ao remover todos os obstáculos, acidentalmente removemos a força deles. O verdadeiro legado não é a herança que você deixa numa conta bancária, mas a resiliência que constrói no caráter deles. Não confunda facilitar com amar. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é a dignidade de suas próprias consequências, mesmo que parta seu coração vê-lo cair. Se você acredita no poder do amor duro e do respeito conquistado, compartilhe esta história com seus amigos e família. Vamos começar uma conversa sobre o que um verdadeiro legado realmente significa.